Olá, muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Bíblia e Apócrifos, comigo, Frei Jacir. Aliás, se você não é inscrito, não deixe de se inscrever. Lá você poderá acompanhar reflexões bíblicas, aulas sobre Bíblia, sobre literatura apócrifa e sobre a atualidade. E aqui hoje eu escolhi para você um tema bastante atual. Esta relação entre Israel e Palestina. Este momento que o mundo vive um conflito, né? Assiste assim, digamos, atônito na Terra Santa, esse conflito entre Hamas e Israel, judeus versus árabes, Israel versus palestinas, Hamas versus sionitas. Eu digo para você, essa luta não é nova. Ela tem raízes bíblicas, ainda que a motivação do enfrentamento atual diga respeito aos conflitos estabelecidos nos últimos 100 anos, por causa da decisão dos judeus espalhados pelo mundo, sob a liderança inicial de Theodor Herzl, lá no fim do século XIX, quando ele decide criar um Estado judeu no Oriente Médio, mais precisamente na Palestina, que estava ocupada à época por árabes muçulmanos. Então, olha, não saia daí, porque olha o que eu preparei para você. O porquê da guerra entre Hamas, Palestina, e os sionistas, Israel. Luta por terra e poder desde os tempos bíblicos até os nossos dias. É isso mesmo. Então, não saia daí, vai até o fim, você vai compreender. Tome um pouquinho do seu tempo para escutar isso com atenção. Eu sou Frei Jacir, né? Eu estudei em Israel, ali morei. Então, me propus a fazer uma reflexão bastante sistemática, começando lá dos tempos bíblicos, passando por todas as questões históricas, políticas, até os dias de hoje. E no final eu vou te apresentar 10 considerações finais a respeito deste conflito. Então, vamos lá. Por que? Começo te perguntando, por que judeus e palestinos não se entendem na região onde Deus escolheu um povo, fez com ele uma aliança, lhes prometeu uma terra, assim como enviou depois seu filho primogênito, Jesus de Nazaré, como o Messias esperado? Jesus, o judeu de religião, e palestino de nacionalidade. Interessante, não? Para entender essa sangrenta guerra que mata inocente de ambos os lados, é importante compreender a questão geográfica de judeus e palestinos, bem como as sucessivas, né? A história de sucessivas lutas por terra, desde os tempos bíblicos de Abraão, o pai na fé de judeus, cristãos e muçulmanos, até os nossos dias. Você terá a oportunidade de compreender os meandros históricos, políticos e religiosos deste conflito que estamos vivenciando. Quem de fato é o dono dessa terra? Você já pensou? Quais interesses internacionais sustentam esta revolta? A região é marcada por disputas históricas entre hebreus, filisteus e cananeus, povos dos quais surgiram palestinos, judeus e árabes. Então trata-se de uma luta para conquistar o território bíblico perdido pelos descendentes desse grupo. Verdade? Vamos ver. No decorrer de nosso estudo, você vai encontrar essas respostas, espero. Então, o componente religioso desse conflito torna-se importante quando lemos na perspectiva de Israel e Palestina bíblicos, com o objetivo de compreender os últimos 100 anos de guerra entre Israel e árabes, quando o fator político laical, isto é, não religioso, passa a ser preponderante no movimento sionista de Theodor Herzl, iniciado no final do século XIX. Esse senhor alimentou o sonho de um Estado judeu na terra palestina, ocupada à época por árabes muçulmanos. Então, convido você a iniciar essa reflexão, ou eu vou iniciar a nossa análise, situando o Estado de Israel e os territórios palestinos hoje. A primeira, então, questão que nós devemos ter consciência é de que existe o Estado de Israel hoje e territórios palestinos dentro desse Estado. Coisa estranha, né? Mas por que aconteceu tudo isso? Proposto pela ONU, dia 29 de novembro de 1947, proclamado Estado independente por Davi Ben-Gurion,
no dia 14 de maio de 1948. Israel está situado na parte baixa do mar Mediterrâneo e tem apenas 20.770 quilômetros. Considerando a Jerusalém Oriental, as colinas de Golã e os territórios da Cisjordânia, pode chegar a 27.779 quilômetros. A primeira questão da qual devemos tomar consciência é de que existe o Estado de Israel e territórios palestinos, então, dentro desse Estado. E aí então chega a esta medida que nós vemos aqui. Então, avancemos. E agora, e o território palestino? Com a criação do Estado de Israel, mais de 1 milhão de palestinos foram expulsos da região. Os palestinos ainda ficaram ocupando as regiões que vão desde a terra de Terça a Hebrom, a faixa de Gaza, né? Hoje, a Palestina são 13 áreas dentro do Estado de Israel, pertencendo aos muçulmanos e cristãos palestinos dentre elas. Belém, Jericó, faixa de Gaza, a parte de Samaria. Olha que interessante, observe os mapas de 46, 47, 67 e atual. Então, proposta inicial, 1947 ficou assim, 1967 assim e 2011 está reduzido a esta região. Então, os palestinos dizem que eles eram os cananeus que viviam na região, quando Josué, vindo do Egito, ocupou a região. A Palestina não tem atualmente um governo centralizado, mas uma autoridade palestina que infelizmente fica muito a desejar em questões de educação, saúde e trabalho. Israel, por sua vez, não deixa a autoridade palestina atuar como devia. Atualmente, os palestinos estão confinados em áreas e em constantes conflitos com os judeus. Há um muro cercando a cidade de Belém desde o final da década de 90. É muito triste. A região dos palestinos de Jerusalém é marcada pela miséria, como por exemplo Betânia. Em certas regiões, os palestinos gozam do direito da cidadania judaica, como na Cisjordânia, mais ao norte, e outros passam fome. São visíveis na região a riqueza do Estado judaico e a pobreza dos palestinos. Por outro lado, atualmente Israel trouxe grande desenvolvimento econômico para a região. Então vamos lá, vamos partir do ponto de bíblico agora para você compreender essas questões colocadas inicialmente. Então tudo começou com a chegada de Abraão em Canaã. Então a luta por terra na região é antiga. Abraão chega e domina Canaã, 1850. Muitos morrem na conquista da terra. Abraão é o pai dos judeus, cristãos e muçulmanos. Na origem dos judeus e palestinos, essa figura de Abraão, então está esta figura de Abraão na sua origem. A fome e a peste levaram o povo de Deus a se estabelecer no Egito. No início foram bem acolhidos, por causa da liderança de Josué, o filho predileto de Jacó, que tinha dado nome à região, ou dado nome ao povo, depois de uma luta com Deus. Israel significa homem forte que lutou contra Deus. Você encontra isso lá em Gênesis 32. Após 400 anos de opressão, o povo se liberta da opressão dos faraós do Egito. Moisés organiza sua saída. Com a sua morte no deserto, seu sucessor Josué retoma a terra de Canaã depois de muitas guerras com a população local que havia ocupado a terra que Deus havia dado ao seu povo. O povo vive em paz depois disso por 200 anos, mas pede um rei como o Egito. Com os reis Davi e Salomão, nasce o país das promessas do povo escolhido por Deus, que lhe dá uma terra e com ele faz uma aliança eterna de fidelidade. Então surge aí o Estado de Israel ao norte e Judá ao sul. Então o mau governo de Salomão causa a divisão do povo em norte e sul. O norte recebeu o nome de Israel e o sul Judá. O domínio da Assíria, por volta de 722, ocupa a região. Muitos migram para o sul, em Judá, que continuará com a sua independência até 597, quando a Babilônia, atual Iraque,
destrói Jerusalém e leva cativos as lideranças judaicas para Babel, sua capital. Ocorrendo com isso a primeira diáspora, que isto é, a dispersão do povo judeu. Quando os persas, atual Irã, dominam a Babilônia, os judeus voltam para a região com o apoio dos persas e inicia a reconstrução do país. Muitos morrem nessa luta por terra. Você vai entender que se é a primeira diáspora, versão, eles voltam. Você vai entender que lá no final do século XIX essa mesma ideia surge. Judeus esparramados pelo mundo inteiro querem voltar de novo à terra da promessa. Por isso é conflitos e mais conflitos. Posteriormente, os gregos dominam os persas em 333 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, com Alexandre Magno. Na região, os romanos dominam os gregos em 69 antes da Era Comum. E aí vem um detalhe importante. A região recebe o nome de Palestina por causa dos filisteus, chamados povos do mar. Eles habitavam a Mesopotâmia e chegaram pelo mar à Palestina. Os romanos mantiveram o nome da região. E aí vem outras questões interessantes. No ano 70, por causa de uma revolta judaica contra Roma, sob a tutela de Tito, Jerusalém e o templo são destruídos pelos romanos. Foi um golpe fatal para os judeus que viram sua Jerusalém sagrada se transformar em uma cidade pagã, bem como foram dispersos por várias regiões. Trata-se então da segunda diáspora, da segunda dispersão do povo judeu. O judaísmo subsistiu através da corrente farisaica, liderada pelo rabino Akiba. Mais tarde, em 132 da nossa era, outra liderança judaica surgiu do meio do povo, Bar Kokhba, que liderou uma revolta sufocada por Roma. Após esse fato, Jerusalém foi novamente reconstruída pelo imperador Adriano, recebendo o nome dessa época de Aélia Capitolina. Os judeus foram proibidos de permanecer na cidade. Muitos deles fugiram para o Egito, para o Oriente, passando a ser chamados então judeus da diáspora ou da dispersão. Muitos foram escravizados ou levados para Roma. Com a perseguição dos cristãos no Império Romano, no século seguinte, a região ficou sem a presença de judeus e cristãos. No entanto, quando o Império Romano assume o cristianismo como religião do Estado, com o imperador Constantino, filho de Santa Helena, o cristianismo chega à Terra Santa. E aí, estamos falando do ano 313. Nasce depois então de Roma, eles vão para o Oriente, expande para o Oriente, e nasce então o domínio chamado romano bizantino, passando então a ser chamado de Império Romano no Oriente, ou Império Bizantino, ou em homenagem à cidade de sua sede, Bizâncio, que mais tarde Constantinopla e hoje Istambul. Estamos falando aí do ano 330, 630 no Oriente. Istambul, hoje capital, hoje na Turquia. A Terra Santa então passa a ser sua vida política e religiosa, controlada pelos bizantinos. Igrejas são construídas, desenvolve-se a arte bizantina na região. Com o nascimento da religião islâmica, com Maomé, nascido em 570, recebe então ele, Maomé, num retiro, uma mensagem divina por meio de uma visão, na qual o anjo Gabriel lhe revela a sua missão profética de pregar a todos. Maomé se intitulava pregador da palavra de Deus e portador das mensagens de Alá para a humanidade de Deus. Mensagens essas se basearam na fé em um único Deus, na ressurreição dos mortos e na felicidade eterna. Maomé morre em 632 na cidade de Meca, para onde voltara com poderes em 630. Com a sua morte, o islamismo se impõe definitivamente na região, como religião universal. Em 614 antes da Era Comum, os árabes já haviam da nossa era, os árabes já haviam invadido cidades e implantado o islamismo desde a Arábia até a Pérsia.
Jerusalém foi conquistada pelos califas e ali estabeleceram com as mesquitas e palácios. Os cristãos, então, nessa época, foram expulsos da Terra Santa. Eles, os cristãos, que primeiro ocuparam a terra no lugar dos judeus, ou dos palestinos, digamos assim. Então, muçulmanos, depois dessa época, dominam a Terra Santa, até um dia que surgiram as cruzadas, ali pelo ano 1099. Elas nasceram com o objetivo de garantir a salvação para quem dela participasse por meio de indulgências e de resgatar dos muçulmanos os lugares santos para a Igreja Católica. Isso é muito interessante. O Papa Urbano II, no Concílio de Clermont, na França, em 1095, conclamou os cristãos a retomarem os lugares santos. Neste propósito, interesses particulares, políticos e religiosos se misturaram. Ao chamado papal se alistaram mais de 100 mil pessoas, as quais partiram para Jerusalém sob a liderança de Godofredo Bouillon. Então, o que é esse Godofredo Bouillon? Ele fala de 7, 8 cruzadas foram realizadas. Somente a primeira chegou na Palestina. Eles então dominaram o norte da África, a Palestina e a Síria. Chegaram a ter 4 reis. Alguns deles estão sepultados no Santo Sepulcro em Jerusalém. Dessa organização surgiram várias ordens, como a de Malta, dos Templários, Templário ligado ao Código da Vinci e do Santo Sepulcro. Os cruzados, representantes da Igreja poderosa das armas do Ocidente, deixaram suas marcas indeléveis na Terra Santa, vindo a cognar os católicos romanos da Igreja Católica como Igreja Católica Latina, o que permanece até os nossos dias. Ainda hoje, Jerusalém não é uma diocese, mas um patriarcado latino da Igreja Romana. Os cruzados então passaram a preparar a Terra Santa para receber os peregrinos. Os enviados foram revestidos de um manto, receberam uma espada e uma cruz, daí o nome de cruzados. Voltando aqui novamente, cruzados, Estes cruzados, cruzando o deserto e perigos, peregrinando em direção à Terra Santa, eles chegaram e construíram castelos, fortaleza, refizeram santuários, destruíram e construíram outros. Em todos os lugares, os cruzados tinham monges e religiosos para acolher os peregrinos. Em 1187, o sultão Saladino reconquistou Jerusalém para os muçulmanos. Outras cruzadas surgiram para enfrentá-lo. Esse permitiu que somente os cristãos pudessem entrar em Jerusalém. Continuando, vem a outra etapa na Terra Santa. É longo, mas continue por aí. Você vai entender até o final, até os nossos dias. Outra etapa de dominação surge na região com os mamelucos, de 1250 a 1516. Então, os mamelucos formavam a dinastia muçulmana, então já temos o muçulmano, a religião islâmica do Egito. A tomada da Terra Santa se deu pela ocupação de Acre, no norte de Israel, pelos turcos, em 1291. 13 de agosto, onde os cristãos esparramaram que é um dia de azar. A Terra Santa, com o fim das cruzadas, passou para o controle dos mamelucos, que não se interessaram mais muito pela religião. Então, eles até foram permissivos para com os cristãos. Então, foi nesse período que começou a prática entre os cristãos de fazer uma coleta na Terra Santa, na Sexta-feira Santa, com o objetivo de manter e conservar os lugares santos. Assim, com a ajuda dos cristãos do mundo inteiro, os lugares santos foram sendo comprados e repassados para os franciscanos, nós que lá estamos hoje com a custódia da Terra Santa. Bom, depois dos mamelucos, chegamos então ao Império Romano. Aí nós já estamos falando dos turcos otomanos, que venceram os mamelucos, conquistaram Constantinopla, mudando o nome dela para Istambul. Os otomanos construíram as portas e as muralhas de Jerusalém, se você for lá visitar, que estão lá hoje, são desse período, as quais permanecem então, evidentemente, até os nossos dias. O Império Otomano dominou por muitos séculos o Oriente.
de 1516 a 1917. Com seu fim, durante a Primeira Guerra Mundial, né, o que vai acontecer? A região ficou dividida entre ingleses, que tomaram o Kuwait, o Iraque, a Jordânia e a Palestina, e franceses, que ocupou o Líbano e a Síria. Os ingleses então chegam, expulsam os árabes e dominam a região. Os ingleses, em uma guerra travada então em Megiddo, expulsam os turcos da Terra Santa. Era a época da Primeira Guerra Mundial, 1917. Os turcos eram aliados aos alemães, os árabes aos ingleses. Os árabes esperavam retomar o governo da Terra Santa. Os ingleses, por interesse econômico, aí permaneceram até a criação do Estado de Israel, em 18 de julho de 1948. Mas aqui é bom recordar que em 1923 os judeus já haviam reconhecido a Transjordânia como um Emirado Árabe autônomo, tendo Amã como a capital, como é hoje. E aí, um outro detalhe importante, que aí tem um X da questão para entender esse conflito. No final do século XIX, surge na história de Israel um personagem que muito contribuiu para o surgimento do Estado de Israel. Trata-se do jornalista húngaro Theodor Herzl. Ele fundou em 1892 um movimento sionista, com referência ao Monte Sião, onde está situado a Jerusalém bíblica, mais precisamente o Templo de Salomão, que é uma construção do século IX. Herzl escreveu um livro chamado O Estado Judeu, no qual defende a ideia de se criar um Estado judeu, um lar para abrigar os judeus dispersos pelo mundo, na segunda diáspora, a dos romanos. Muitos judeus se sentiram atraídos pela teoria de Herzl, visto que eles sofriam com o antissemitismo. E aí as questões complicam. Vamos lá? Vamos continuando? Com um dos objetivos do Congresso Sionista, realizado em 1897, que decidiu pela criação do Estado de Israel, era a de encontrar uma terra desabitada para criar uma pátria para os judeus. Escutem com atenção isso. Ela poderia ser na Patagônia, no sul da Argentina, na África, no Congo, no Uganda, ou até mesmo na ilha de Chipre. A maioria dos congressistas decidiram pela terra Palestina, que já estava habitada pelos árabes. Lembra a história que eu falei antes dos muçulmanos e tudo mais? Então, a escolha da Palestina corroborava para fortalecer a memória milenar da terra que Deus deu como dom ao povo judeu. Isso até poderia contribuir para fortalecer o Estado judeu, ainda que ele fosse laico por princípio, leigo. O discurso religioso sustentava a criação do Estado de Abraão. Do Estado, né? Do Estado de Abraão, não. Por quê? Abraão chegou, lembra no princípio da história? Abraão chegou a Canaã, Palestina, e fez o mesmo. Ele foi também expulsando em nome de Deus. Não seria diferente com os judeus que sonhavam voltar para a terra de seus pais. E nisso está o conflito que dura até os nossos dias. No início, com a chegada dos sionistas, os quais criaram cooperativa socialista chamada de kibbutz, havia uma convivência pacífica entre os judeus e população local. Os atritos entre judeus e árabes começaram a partir da Primeira Guerra Mundial, em 1914 e 1917. Em 1937, após uma greve árabe, o governo inglês propôs a divisão da região entre judeus e árabes. A proposta foi aceita pelos judeus e rejeitada pelos árabes. E aí veio a Segunda Guerra Mundial e os conflitos aumentaram. Em 1947, os ingleses transferiram o conflito para a ONU resolver. E por meio de uma proposta vinda de uma comissão da ONU, a de criar um Estado judeu. Criar um Estado judeu com 550 hectares, 53 do total, 60 do deserto de Guebre, para os 538 mil judeus e 395 árabes. E outro árabe, o Estado palestino,
com 4.500 hectares, 47% do total, para 800 mil árabes e 10 mil judeus, bem como a proposta também era a internacionalização de Jerusalém. A ONU voltou e aprovou a proposta em 29 de novembro de 1947, por 33 votos a favor e 13 contra e 10 abstenções. Continuemos com o desenrolar dessa história. Então, mediante a resistência de árabes do movimento palestino contra a divisão, pois eles perderiam a metade de suas terras, Davi Ben-Gurion declarou a independência do Estado de Israel no dia 14 de maio de 1948. Nesse mesmo dia, os ingleses deixaram a região e a questão passou a ser discutida entre judeus e árabes. Tel Aviv foi proclamada por Davi Ben-Gurion como a capital do país. Israel se estabeleceu na parte ocidental da Terra Santa e os palestinos na oriental, na Cisjordânia. Muitos judeus refugiados, perseguidos pelo antissemitismo, contra os judeus, emigraram para Israel. Ben-Gurion iniciou um processo então de limpeza étnica. Muitos palestinos morreram nesses confrontos. Eles queriam retomar o velho Israel da época de Davi. A criação do Estado de Israel teve apoio dos Estados Unidos e Rússia. Mas o que acontece? Eram as duas potências da época, né? Posteriormente, Israel se alia aos Estados Unidos. Por quê? Vejamos mais adiante. Logo após a criação do Estado de Israel, em 1948, uma nova guerra foi travada entre árabes e judeus, até dezembro de 49. Nas suas incursões militares, Israel invadiu os territórios palestinos e chegou a um total de 80% de terra, mas não conseguiu dominar a cidade de Jerusalém, ficando esta sob o domínio jordaniano. Uma leva de mais de 750 palestinos se tornaram refugiados, perdendo tudo o que tinham. Nunca mais voltaram para suas terras. Hoje estima-se que são mais de 4 milhões de palestinos vivendo refugiados em campos na Síria, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, no Líbano e na Jordânia. Em 1956, Israel invadiu a península do Sinai, tendo que sair posteriormente. Em 64, nasce sob a liderança de uma grande liderança, Yasser Arafat, um grupo político e militar em defesa dos direitos políticos, Fatah. Esse Yasser Arafat marcou muitos diálogos de paz. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou as colinas do Golã, que fica na região norte da Síria, o Sinai, a faixa de Gaza e toda a Cisjordânia. Mais tarde, o Sinai foi devolvido ao Egito. Em 1973, então aí acontece uma coisa interessante. Egito e Síria atacaram a Israel, que contra-atacou e recuperou o estado perdido. Continuando, o que vai acontecer? Em 74, Yasser Arafat criou a Entidade Política Paramilitar Palestina, que levou o nome de Organização pela Libertação da Palestina, OLP. Em 79, Israel e Egito assinaram um tratado de paz. 79. Em 81, Jerusalém voltou a ser capital de Israel. Muitas embaixadas, no entanto, preferiram permanecer em Tel Aviv. Atualmente, Jerusalém Nova passa um período de modernização de grande impacto social e econômico. Quando morei lá, tinha 200 e pouco mil habitantes. Hoje já deve estar chegando a 1 milhão. Governos israelenses, a partir de então, iniciaram um processo de criação de assentamento judaico para colonizar as regiões tomadas por Israel e criar um bloqueio aos palestinos. Para muitos judeus, essa criação de assentamentos apressaria a vinda do Messias. Mas um dos X da questão está nesses assentamentos. Entre 87 e 91, Israel conheceu embates populares entre judeus e palestinos, foram chamados de intifadas, e definidos como revolta árabes
contra a invasão israelense na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Gaza embaixo, Cisjordânia aqui. Os árabes palestinos saíam nas ruas atirando pedras nos populares, né? Então os palestinos reclamavam o quê? Direito à cidadania. Vários países se opuseram a Israel, que teve que ceder e caminhar para um acordo com as representações dos palestinos. As intifadas foram retomadas em 2000, quando militantes palestinos começaram a disparar foguetes de Gaza contra Israel. Na primeira intifada de 1987, aí presta atenção, vai surgir na Cisjordânia o grupo de resistência palestino conhecido como Hamas, que é o foco das atenções hoje, que se tornou um partido político defensor da criação de um Estado palestino islâmico entre os rios do Jordão e o Mar Mediterrâneo. Seu fundador é o Sheikh Ahmed Yassin, que foi morto em 2004, vítima de ataque israelita em Gaza. Atualmente, o Hamas luta por um Estado palestino em Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. O Hamas quer um Estado muçulmano. Gaza já teve a presença judaica e hoje não mais. O Hamas tem a vertente política, militar e ação social. Político, militar e ação social. Tem sua origem nos grupos muçulmanos sunitas. Entre os muçulmanos tem duas vertentes, os sunitas e os xiitas. Então Hamas nasce dos sunitas. E árabe, Hamas significa Movimento de Resistência Islâmica. Esse grupo, no seu estatuto, não aceita a presença de judeus e israelenses na região. Eles defendem a aniquilação deles para a criação do Estado palestino. Hamas afirma que a luta não é contra o povo judeu, mas contra os agressores sionitas de ocupação. A Brigada Isdel Qassam é o braço armado de Hamas, que conta hoje com mais de 40 mil combatentes. O Hamas é um braço da Irmandade Muçulmana, que nascido no início do século XX, em 1928, no Egito. O Irã apoia o Hamas, em oposição à presença dos Estados Unidos e Europa no Oriente Médio. O Hamas não tem diálogo com a autoridade palestina, aquela lá da origem de Arafat, que controla as outras regiões palestinas dentro do Estado de Israel. E ali até judeus palestinos convivem tranquilamente. A autoridade palestina é controlada por outro grupo de resistência, então, a Fatah, como já disse anteriormente, que é oposição ao Hamas, de origem xiita. Então, Fatah é xiita, Hamas é sunita. Esses dois grupos se opõem, mas têm um inimigo comum, o Estado de Israel. Na faixa de Gaza, território pequeno de 360 quilômetros quadrados, comporta atualmente uma população de mais de 2 milhões de palestinos, os quais vivem cercados por Israel, na pobreza, sem trabalho, etc. Cercado também está Belém, na Cisjordânia. O Hamas recorda o grupo, não sei se poderia dizer assim, de resistência armada ao Império Romano, lá na primeira diáspora, chamado Zelotas, durante a guerra de 67 a 70. Bom, chegamos agora em 1993, o Acordo de Paz em Oslo, Então, Israel e a Organização para a Libertação assinam um tratado em Oslo. Israel deixou parte dos territórios palestinos naquela época, então, por causa desse acordo. A população palestina passou a ser controlada, então, pela autoridade palestina. Em 94, em Washington, o então presidente dos Estados Unidos, Clinton, logrou que Yasser Arafat e o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, assinassem um acordo de paz, pondo fim à guerra. Surgiu a possibilidade da criação de um Estado palestino. No entanto, em 1995, quando um judeu radical assassinou o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, o acordo de paz caminhou para fim. Esse judeu dizia que ceder as terras seria perder a bênção divina na terra, de terra para Israel.
E é nessa época também que surgem os homens-bomba, liderados pelos Hamas, para não aceitar o acordo de Oslo. Hamas não aceita o Estado de Israel. E aí está o X da questão. No ano 2000, houve uma nova tentativa, com a criação de 2 estados. Os palestinos não aceitaram. O ministro israelense Ariel Sharon visitou o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, o que foi considerado uma afronta aos palestinos. Então, Israel iniciou o processo de cercar os palestinos em seus territórios de resistência, como a faixa de Gaza e Belém. Em 2004, morre Arafat e instaura-se a luta pelo poder entre os palestinos, sob a liderança de Mahmoud Abbas. 2 organizações pró-Palestina, OLP e Hamas, se tornam, então, nessa época, na verdade, inimigas. Israel inicia, então, nessa época, a construção de um muro em Belém e outras regiões do país, com o discurso de proteger o país. Desde então, o mundo protesta, mas Israel continuou a sua obra. Outros muros de Berlim estavam sendo construídos. Em 2005, Israel retirou todos os seus assentamentos e forças militares da faixa de Gaza. E em 2007, o grupo Hamas passa a governar a Gaza e o Fatah a Cisjordânia, por eleições políticas. Em 2009, com a eleição de Benjamin Netanyahu, o curso de paz entre israelenses e palestinos sofreu novamente um retrocesso. Nesse ano, Israel bombardeou Gaza. Em 2010, o presidente norte-americano Barack Obama sinaliza a preocupação de restabelecer a paz no Oriente Médio por meio de uma tratativa de paz. Em 2011, o presidente palestino Mahmoud Abbas, da OLP, discursou na Assembleia da ONU a favor do reconhecimento da Palestina como Estado e membro com plenos direitos na referida instituição. Afirmou então à época Mahmoud. O objetivo do povo palestino é a realização dos inalienáveis direitos nacionais do Estado independente da Palestina, com Jerusalém Oriental com sua capital e todas as terras da Cisjordânia, incluindo Jerusalém Ocidental e Gaza. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respondeu: os palestinos devem primeiro alcançar a paz com Israel, em seguida obter o Estado. Israel não será o último a acolher o Estado palestino na ONU. Vai ser o primeiro. Devido ao veto dos Estados Unidos no Conselho da ONU, argumentando de que o reconhecimento do Estado da Palestina quebraria as negociações de paz no Oriente, a ONU negou o pedido palestino. Por outro lado, semanas depois dessa negativa, em 31 de outubro, uma das entidades da ONU, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura, aprovou a admissão da Autoridade Nacional Palestina, ANP, como membro do pleno direito, com 107 votos a favor, 14 contra e 53 abstenções. Bom, chegamos ao final de todo esse recorrido histórico com os pontos mais importantes. E agora, eu quero fazer 10 considerações finais sobre o presente desse conflito milenar. Vamos lá. Primeiro, a história bíblica dos conflitos entre Israel e Palestina revela a herança do pensamento de que se pode matar em nome do sagrado. Guerra é fruto da violência humana. Violência gera violência. Outros terroristas surgem, outros violentos matam. A violência, então, faz parte da condição humana? Sim. Não. A origem da violência está em cada um de nós e na relação que mantemos com o sagrado. O uso arbitrário do poder, do poder origina a violência, que por sua vez gera violência, a insegurança e o afastamento de Deus. Segunda consideração, o Hamas e Israel estão agindo com violência. Em ambos os lados têm surgido grupos radicais religiosos judaicos e muçulmanos. A atitude terrorista do Hamas é indefensável e inadmissível. O Hamas não representa o pensamento da grande maioria do povo palestino. Vou repetir. O Hamas não representa o pensamento da grande maioria do povo palestino.
Terceira consideração. Por outro lado, o mais longevo e atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de 1996, 99, 2009, 2021 e desde janeiro de 2023, tem recebido duras críticas em relação à condução do país nas negociações com o mundo árabe. Então essas são as três primeiras considerações. Quarta consideração. O sionismo do atual governo é uma doutrina racista de supremacia judaica que coloniza, tirando as terras dos palestinos, destinada à criação do Estado da Palestina. O sionismo mata, o Estado de Israel mata os palestinos na faixa de Gaza e vice-versa. Quinto, dizer que Israel somente contra-ataca não é também de todo verdadeiro. O palestino tem, tanto quanto Israel, direito à terra e à vida com dignidade. Israel é atualmente uma referência mundial de um país que deu certo, na tecnologia, na ciência, na defesa, etc. Na outra ponta da linha, palestinos vivem na pobreza e à mercê de favores. Sexto ponto. Israel tem o apoio dos Estados Unidos, visto que a sua posição geopolítica é fundamental para a presença dos Estados Unidos na região, como ponto de resistência aos países árabes, sobretudo o Irã. No passado recente havia interesse em petróleo do Oriente pelos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos conseguem tirar petróleo de outros modos e tem controle sobre os poços de petróleo do Iraque. Então esse não é tanto discurso hoje que leva Israel a ter interesse, Estados Unidos tem interesse por Israel. Sétimo ponto. Após um longo processo de paz, o conflito entre Israel e Palestina sob a liderança do Hamas volta com vigor e de forma sangrenta. Enquanto não houver diálogo entre as partes, uma solução não virá. Há atrocidade em ambos os lados. Diálogos entre radicais é muito difícil, quase impossível. Há dificuldades de encontrar interlocutores para dialogar com o Hamas. Agora vamos caminhando. Oitavo ponto de conclusão. A criação de 2 estados seria a melhor solução? Alguns especialistas falam de um estado com 2 nacionalidades. Não vejo como melhor solução, pois há na região uma rejeição mútua entre judeus e palestinos, e árabes, judeus e árabes. Ambos se sentem lesados e donos de uma mesma terra. Em nível mundial, há os que defendem, com razão, o direito à terra pela população palestina. Israel não pode manter-se intransigente nas negociações de paz no Oriente Médio, local onde circularmente Oriente e Ocidente se encontram nos seus interesses. Israel apoia a criação de 2 estados, mas não cria possibilidades para que isso aconteça, criando, por exemplo, as colônias judaicas. Estamos terminando. 10º ponto. O acordo, e essa é a conclusão quase que final, está longe de acontecer. Ele exige muita renúncia de ambas as partes. Quem vai ceder? Enquanto isso, pobres, inocentes civis de ambos os lados morrem pelas armas de uma guerra sem fim. O momento é de muitas dúvidas, incertezas em relação ao futuro desses 2 povos, irmãos na sua origem. Lamentável. Paz e bem é o que sonhamos para estes povos, irmãos palestinos e judeus. Paz e bem para o mundo, paz e bem para todos nós. Um abraço, fique com Deus, espero que você tenha tido a oportunidade de compreender esse longo percurso desse conflito no Oriente Médio. Não deixe de se inscrever no nosso canal e compartilhar esta aula. Fique com Deus.